Vem comigo para aprender como evitar ter um gato muito gordo. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A obesidade felina vem se tornando uma verdadeira epidemia global. Estudos apontam que de 20% a 60% de todos os gatos domiciliados no mundo estão acima do peso. E o grande problema é que a obesidade traz diversos prejuízos para a saúde do animal. Por isso, é importante que nós trabalhemos na prevenção desse problema, evitando que os gatos ganhem peso. Eu conversei com o Dr. Fernando Schmidt, que é médico veterinário e endocrinologista, para saber como evitar ter um gato muito gordo. Vamos ver quais orientações que ele tem para a gente. Fernando, pensando em tanto problema que a gente tem em função da obesidade, o que a gente pode fazer para evitar que os gatos fiquem obesos? Guilherme, é a balança, né? Então, lembrando da balança, o consumo tem que ser igual ao que ele ingere, né? Ao gasto dele, né? Então, se o gasto dele é de 200 quilocalorias por dia, o consumo dele tem que ser de 200. Isso eu estou falando de um gato no score corporal 5, no peso ideal, que não precisa perder peso. Um gato que não está obeso, um gato que está normal. Que não está obeso, normal. Né? Então, o animal, eu sempre falo, principalmente, eu falo muito com o tutor para prevenção quando castra. Quando castra, é um ponto fundamental. Sim. Tentar dosar essa oferta de energética para ele. Tentar dosar, tentar procurar um tipo de alimento, ração, um alimento natural balanceado, que se encaixa à necessidade energética dele. Né? E não ficar, primeiramente, dando biscoitos, queijo. Já vi gente dando queijo, danoninho para o gato. Um danoninho, se eu não me engano, é 200 quilocal, só um danoninho já supre um danoninho. Já supre tudo que o gato precisa. Aí você vai dar mais ração no dia, mais queijo, mais biscoito daquilo, mais requeijão. O gato aí vai tomar, vai ter uma oferta calórica, uma bomba calórica todos os dias. Por exemplo, ele precisa de 200 quilocalorias. Se você, num ano, se você der só 10 quilocalorias a mais por dia, esse gato engorda 12%. Num ano. Nossa. Só 10. Pra gente pensa no longo prazo, a conta é surreal, né? Surreal. Eu falando num ano, imagina em 2 anos ele ficou obeso. Né? Então, 2 anos ele ficou obeso. Ficou obeso. Primeiramente é ter essa consciência, né, que da obesidade, eu acho que ter essa consciência do mal que ela faz para o organismo. Procurar um profissional para ele tentar fazer esse cálculo, tentar mostrar o tanto que ele deve comer, dar aquela oferta diária, eu falei, pode ser alimentação natural balanceada, pode ser ração, pode ser sachê, que eu gosto muito de alimento úmido, vou comentar daqui a pouquinho do alimento úmido. A gente tem um vídeo no canal só sobre isso, só com a doutora Thalita, falando das vantagens, dos benefícios que os sachês e os patês trazem para os gatos. Nossa, traz muito benefício, eu gosto muito de usar, eu não estou nem falando do tratamento, mas o tratamento eu vou chegar lá, eu gosto muito de usar para perda de peso, o sachê. Então, eu acho que na parte de prevenção é interessante a gente pensar no que você falou da balança, né? Da balança. Consumo, ingestão e consumo. Se a ingestão está alta, o que a gente tem que fazer é estimular o consumo, o gasto energético desse paciente. Porque o gato, igual você falou, ele é um animal que caça, um animal que na natureza ele está sempre ativo. Sim. Só que a gente pega e domesticaliza esse animal, coloca ele dentro de um apartamento sem estímulo nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai ficar deitado dormindo o dia inteiro. Então a gente tem que, é fundamental que a gente estimule esse animal a brincar, a pular, a fazer um enriquecimento ambiental para ele subir em toca, passar em caminhos, para poder gastar mais energia, né? Uma coisa que eu penso muito também é a questão da tigela, né? Essas bacias, esses bowls, o vasilhame do gato.
O comedor. Isso dali, o comedouro. Isso dali também a gente coloca a ração, deixa lá, o gato vai lá quando quer, tem uma oferta de comida ali, sem restrição nenhuma. Ele desce da cama, desce do sofá, vai lá, come, passa um tempinho, vai lá, come de novo. Fica o dia inteiro comendo. Ele veio da natureza, ele caçava. Hoje não, hoje ele só vai lá e come. Então, uma das estratégias, às vezes, é adotar alguns brinquedinhos que vai liberando a ração. Ele vai ter que rolar o grãozinho, o pelletzinho da ração. E isso é uma estratégia. Deixa dele caçar o alimento dele. E isso faz muito bem para o animal. Né? Um exercício físico, né? Ele não come muito de uma vez, né? Não vai comer 5, 6, 7 grãos de uma vez, ele vai comer pausadamente, isso aumenta a saciedade dele. Né? O alimento ele precisa chegar no estômago, dilatar o estômago, ter o estímulo mecânico do estômago para ele causar saciedade. Então, com isso, ele vai comer menos, ele vai caçar, vai fazer uma atividade física. O que mais? Uma outra estratégia também se for a ração, pesar a ração. Se ele tem que comer 100 gramas por dia, que pese no início do dia, coloca no outro potinho e vai dando ao longo do dia. Uma indicação que eu dou é fracionar pelo menos 4 vezes essa ração ao longo do dia. Então, vamos supor que seja 100 gramas. Então, dá 25 gramas. O bom seria ou espalhar essa ração também, um outro método. Né? Em vez, às vezes, você não tem o brinquedinho, você pode espalhar a ração na casa. Ele vai ter que esconder, ele vai ter que procurar, caçar. É o que o felino faz. Mas, então, dá 20, vamos supor, 25 gramas no meio da tarde, 25, mais no final do dia, 25 à noite. Né? Então, dividir o máximo. Primeiro, restringir essa alimentação, não deixar à vontade para o animal, né? E dar a necessidade que ele precisa ao longo do dia. Bateu a 100 gramas, não dá mais, mesmo que ele fique pedindo. Não dá mais. Não dá mais. E não pesar. Eu sempre falo com os tutores. Eles já estão até. Se tem alguém aqui, eles já estão até. Já até sabem que eu falo: não adianta usar copinho medidor. Tem que usar a balança, aquela balança de cozinha de precisão. No início do dia, quando você for separar, já tira ela do lado, já coloca no copinho, já separa. Ao longo do dia você dá aquilo. Né? É muito importante usar a balança. Igual eu falei, 10 quilocalories por dia, em um ano, às vezes um grãozinho de 3 quilocalories vai dar 4 a mais por dia num ano. Isso vai causar aumento em torno de 12%, dependendo até uns 12% no gato. É muito bom poder contar com a participação do Dr. Fernando aqui no Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a ele por compartilhar os seus conhecimentos com os membros aqui do clube. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre obesidade nos gatos. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você assistir depois. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Fernando. Segue ele lá no Instagram, que ele posta muito conteúdo interessante sobre a saúde dos animais. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Deixe a sua dúvida sobre os cuidados com os gatos aqui nos comentários desse vídeo para que nós do Clube dos Bichos possamos responder para você. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.